Fala galera do sétimo ano, e aí gente, tudo bem? Vamos continuar o nosso assunto sobre o espaço agrário brasileiro, tá bom? Na aula passada nós falamos sobre a pecuária e sobre o extrativismo. Hoje nós vamos falar sobre a atividade agrícola e a questão da terra no nosso país. Gente, a agricultura é uma atividade que consiste no uso do solo para o plantio e também o cultivo de plantas que vão atender alguma necessidade humana, seja de alimentação, seja para matéria-prima, tá bom? Então a atividade agrícola ela vai consistir no cultivo de plantas para atender necessidades do ser humano, ok, galera? Quais são os fatores que vão influenciar no desenvolvimento da agricultura? Aí nós temos o relevo, o clima, o tipo de solo. Esses são elementos que influenciam no desenvolvimento da atividade agrícola. No caso do Brasil, vamos falar da questão da influência do clima, tá? O Brasil, ele é um país que se encontra na zona tropical do planeta. Em razão disso, no nosso país predominam temperaturas elevadas, climas quentes, tá? Então, ao longo do ano nós temos elevadas temperaturas médias no território brasileiro, tá? Em razão do Brasil estar na zona tropical, então nós vamos ter no nosso país o predomínio de lavouras tropicais, tá bom? Do cultivo de gêneros agrícolas tropicais, como a soja, mais atualmente, a cana-de-açúcar desde o período colonial, também o algodão que começou no período colonial, o desenvolvimento do cultivo do café, que se intensificou no nosso país, foi muito importante a partir da segunda metade do século XIX. Também o cultivo do cacau são alguns exemplos de gêneros agrícolas tropicais que são cultivados no nosso país e tornam o nosso país uma potência agrícola no mundo, tá? No que diz respeito à umidade, a escassez ou excesso de água também podem prejudicar a atividade agrícola. Então, para a agricultura você não precisa nem ter muita água, também nem que falte água, nem que a água seja escassa. É necessário um equilíbrio na presença de água no ambiente. Em regiões que chovem pouco, em que os índices pluviométricos eles são baixos, nessas áreas são criados sistemas de irrigação, que são espécies de canaletas, de tubulações que captam a água dos rios e levam para as áreas de cultivo, tá? Quais são os principais sistemas de irrigação que nós podemos destacar no nosso país? Tem o sistema de gotejamento, tem o sistema por aspersão, também no semiárido brasileiro, no Nordeste, a criação de açudes, de cisternas. São sistemas de irrigação criados para facilitar o desenvolvimento da agricultura em áreas em que os índices pluviométricos, em que a umidade ela é baixa, tá? Qual a influência do relevo, gente, no desenvolvimento da atividade agrícola? Terrenos planos, tá, são os melhores para o desenvolvimento da agricultura. Por quê? Porque eles facilitam a mecanização, eles facilitam o cultivo. Já em áreas muito íngremes, ou seja, galera, muito inclinadas, tá? O desenvolvimento da agricultura já é mais complicado, porque nessas áreas íngremes o solo ele acaba sendo mais raso, tá bom? Também menos fértil, porque a própria água da chuva acaba carregando os nutrientes do solo em razão do terreno ser inclinado. Então isso acaba dificultando a atividade agrícola, terrenos íngremes. O melhor mesmo são os terrenos mais planos, tá? A influência do solo, gente, na atividade agrícola. Galera, quais são os solos bons para o desenvolvimento da atividade agrícola? Solos mais profundos, solos bem drenados, com fertilidade natural, ou seja, gente, que concentram nutrientes. Esses solos são os solos mais adequados para o desenvolvimento da atividade agrícola. E quais seriam os solos em que desenvolver a atividade agrícola seria mais complicado? Aí nós temos os solos argilosos, né? Por quê? Porque eles dificultam a absorção da água pelo solo. Então o solo argiloso ele dificulta com que o solo ele absorva a água, tá? O solo arenoso também dificulta a atividade agrícola. Por quê? Porque a água já escoa com maior facilidade.
Então, para se desenvolver atividade agrícola nesse tipo de solo, arenoso, argiloso, você precisa também desenvolver uma série de técnicas agrícolas para compensar essas deficiências que esse tipo de solo aí eles apresentam. Quais são as principais causas de degradação no solo no Brasil, né? Nós temos as queimadas, tá bom? Que também causam degradação no solo. Embora por um tempo elas mantenham a fertilidade do solo, mas depois esse solo ele acaba se tornando um solo estéril, tá bom? E também o plantio em regiões de declive, com técnicas inadequadas. Então, esses aí nós podemos dizer que são os dois principais elementos que contribuem para a degradação do solo no nosso país, gente. Galera, uma questão importante quando se fala do espaço agrário brasileiro é a concentração da terra no Brasil, tá? Que é algo histórico, desde que o nosso país ele foi fundado, desde que ele foi criado, construído, né? A terra no nosso país, a terra do espaço agrário, ela está concentrada, ou seja, a maior parte das terras do espaço agrário, elas estão nas mãos de poucas pessoas, tá bom? No caso, elas estão nas grandes propriedades, tá? Então nós temos a terra no Brasil concentrada nas grandes propriedades, ou no que nós chamamos de latifúndios, tá bom? O que são os latifúndios? São terras com mais de 1.000 hectares. Então nós temos no nosso país a concentração da terra. E a outra parte das terras? A outra parte das terras fica destinada às pequenas propriedades, que são os minifúndios. O minifúndio é uma pequena propriedade, o contrário de latifúndio, que é a grande propriedade. O minifúndio são propriedades rurais com menos de 10 hectares, tá? Galera, uma questão aí sobre a concentração da terra no nosso país é que, se você reparar num gráfico que tem no nosso livro, lá na página, deixa eu ver aqui com vocês, na página 30, tá? Você vai ver que, em números, as pequenas propriedades, tá? Em números, as pequenas propriedades superam as grandes propriedades. Existe um número maior de pequenas propriedades. Mas, se vocês repararem, a área que a pequena propriedade ocupa, ela é menor do que a área que as grandes propriedades ocupam, tá bom? Então, nós podemos dizer que o latifúndio, embora em números ele seja menor, mas em área ocupada, ele ocupa uma maior área do que as pequenas propriedades, do que os minifúndios. E quais são os fatores que levam à concentração da terra, à concentração fundiária no nosso país, né? Atualmente, a industrialização e modernização do campo, baseados na mecanização, em pesquisas que favorecem a produtividade, o uso de caros insumos agrícolas como máquinas, tratores, sementes selecionadas, fertilizantes químicos, acabam contribuindo para a concentração da terra. Por quê, gente? Porque o pequeno produtor rural, o pequeno proprietário, ele acaba não tendo recursos para ter acesso a esses insumos agrícolas, a máquinas, a fertilizantes, a pesquisas. Então, o que acontece? Muitas das vezes, esse pequeno produtor rural, como ele não consegue competir com um grande proprietário, com um latifundiário, muitas das vezes ele acaba vendendo suas terras para esse grande proprietário, contribuindo para a concentração da terra no nosso país, para o aumento, na verdade, da concentração da terra no nosso país, tá bom? Galera, e quais são os fatores históricos, né? Se a gente for olhar para a história, a concentração da terra, ela é algo que vem desde o nosso processo de construção do nosso país, da história do nosso país, né? Por exemplo, começando lá com as capitanias hereditárias, que eram grandes lotes de terras doados pelo rei de Portugal para pessoas de sua confiança, para ricos comerciantes, tá? Então, as capitanias hereditárias, também as Seis Marias, e em 1850 a criação da Lei de Terras. A Lei de Terras vai dificultar o acesso à terra no nosso país, à terra do espaço rural. Por quê? Porque através da Lei de Terras de 1850, só vai poder ter acesso à terra quem tem recurso econômico, quem tem dinheiro para comprar. E os escravos que seriam posteriormente libertos. E os próprios imigrantes europeus que chegavam no nosso país, italianos, alemães,
essas pessoas não tinham recursos econômicos para comprar essa terra. Então a terra continuava nas mãos de poucas pessoas. Então, capitanias hereditárias, Seis-Marias, Lei de Terra de 1850 e mais recentemente a modernização do campo, a industrialização do campo, tem contribuído historicamente para a terra ser concentrada no nosso país. Ok, gente? É isso.